Olá, meus amigos, olá, minhas amigas desse canal Só Esportes. Vamos falar de velocidade, como toda semana eu falo por aqui. Vamos falar da Fórmula 1, que teve o seu calendário de 2022 divulgado. Neste final de semana tem GP dos Estados Unidos, nós já vamos falar sobre isso. Dia 20 de março de 2022, abertura do Campeonato Mundial no Bahrein. 27 de março, Arábia Saudita. Aí tem uma série de corridas. Austrália retornando 10 de abril após a pandemia. 2 anos sem GP da Austrália. Emília-Romanha em Imola. Ainda bem que voltou o circuito de Imola, ainda bem que voltou essa corrida em Imola. De triste lembrança para o brasileiro, antes das reformas e tudo, onde morreu Ayrton Senna em 1º de maio de 94, mas uma corrida que a Itália merecia. Miami, corrida que estreia dia 8 de maio, circuito de Miami, é uma corrida nova, que a gente vai ter muito para falar no futuro disso aqui. É uma corrida que tem muito ainda a ser vista aí, como é que vai ser, enfim, todos os detalhes ainda que vão surgir sobre o GP de Miami em maio do ano que vem. Aí tem Espanha, Mônaco, Azerbaijão, Canadá, Grã-Bretanha, Áustria, França, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Rússia, Singapura, corrida noturna que volta ano que vem, dia 2 de outubro. Japão, 9 de outubro, que retorna após 2 anos de ausência também. Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Então, algumas modificações, um calendário extremamente longo e também todo o processo, de logística que fica bastante difícil. A direção de logística da Fórmula 1, da Liberty Media, enfim, dos organizadores do campeonato, é uma organização de primeira linha que trabalha muito com a logística, tanto via marítima quanto via aérea, e na Europa por via também rodoviária, por via terrestre, mas os equipamentos são levados de forma brilhante, como sempre, cada um ao seu ponto, às vezes adiantados, mais uma corrida à frente, enfim. Lembra muito shows de rock, quando fazem, que agora vão voltar as grandes turnês em estádios, na Europa, como Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden, que também tem às vezes 2, 3 equipamentos completos, ou pelo menos quase completos, e já montam adiantado nos estádios ou nas arenas, aí, nos ginásios, à frente do calendário. Fórmula 1 é mais ou menos isso, com menos número de shows, que os shows dessas turnês são em maior número, com menor distância, mas basicamente é uma logística sempre difícil e muito bem feita a da Fórmula 1. No domingo teremos o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Quantas corridas tivemos nos Estados Unidos, hein? Quantas corridas nos Estados Unidos? Las Vegas, Long Beach, Watkins Glen, quer dizer, Long Beach na costa oeste, Watkins Glen, Nova York, primeira vitória do Emerson em 1970, que deu o título póstumo a Jochen Rindt, e que tinha morrido nos treinos em Monza, pela Lotus. Corrida lá no leste, que era Estados Unidos leste, Estados Unidos oeste, e tivemos uma corrida em Dallas em 84, aquele calorão que o Mansell desmaiou no final. Então, os Estados Unidos têm muita tradição na Fórmula 1, apesar dos campeões Phil Hill em 61 e Mario Andretti em 78, Os Estados Unidos está querendo há muito tempo fazer um piloto campeão, e na verdade tem um aí que pode chegar à Fórmula 1, que é o Colton Herta. A gente lembra que o Michael Andretti ainda está em negociações para comprar a Alfa Romeo Sauber e levar o Colton Herta para ser companheiro do Valtteri Bottas na Alfa Romeo para o ano que vem. Vamos ver, é muita coisa que precisa ser negociada para que isso aconteça, mas, sem dúvida nenhuma, é um momento importante para levar um piloto que é um dos melhores dos últimos tempos nos Estados Unidos. Alguns não tiveram tanta sorte, como o Alexander Rossi, enfim, que é um bom piloto, mas não teve tanta sorte na Fórmula 1, com equipes mais fracas, e a ideia dos norte-americanos é fazer um novo piloto para brigar mesmo, para depois subir aí nas equipes, chegar às grandes equipes, Essa é a ideia. E nesse domingo, então, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas, no Circuit of the Americas, o COTA, como eles chamam, COTA, COTA, que eles chamam, que é o circuito lá em Austin,
que é um circuito muito cheio de bumps, né? A MotoGP correu lá, foi dura a corrida lá, foi difícil, e o número de bumps, né, é muito difícil, é um circuito complexo para a Fórmula 1 também, foi muito mais para a moto, subidas, descidas, uma mistura de curvas, e o problema do asfalto, às vezes, que não agrada a todos os pilotos. Eu penso que no retorno desse GP norte-americano, o Lewis Hamilton leva uma ligeira vantagem sobre o Max Verstappen pelo seu equipamento. A questão da Mercedes é uma questão que foi vista aí após a troca do Hamilton da Power Unit, e o Hamilton teve muito rendimento nesse circuito da Turquia, debaixo de chuva. Ele ficou em quinto lugar porque ele teve penalização, a situação atrapalhou toda, ele fez um pit stop absolutamente necessário, que ele disse que não era, ele já estava sem pneus, e assim vai, ele ficou numa posição difícil, mas o Bottas ganhou com vantagem, e o Bottas já menos ainda preocupado que o Hamilton, quer dizer, o Hamilton, com essa Mercedes, esse motor que o próprio chefe da Red Bull, Christian Horner, disse, a velocidade deles em reta em Istambul foi surpreendente, então o Verstappen vai ter que correr atrás desse prejuízo, ele, a Red Bull, enfim, tentar fazer o melhor possível. Até agora os prejuízos, né, do Verstappen têm sido menores, ele teve que trocar motor na Rússia, chegou em segundo, depois ele teve que ficar ali numa corrida de espera, que não teve muito o que fazer na Turquia, ficou também em segundo, então ele minimizou essa perda de pontos. Agora o Hamilton, ele com esses 6 pontos atrás, precisa vir aí com a faca entre os dentes nos Estados Unidos. É um circuito, repito, que, principalmente a primeira curva, todos fiquem atentos aí, que a primeira curva vai ser alguma coisa a ser vista com muita calma, porque é uma subida, aquela curva à esquerda, e é sempre um lugar onde acontece muita confusão nesse grande prêmio norte-americano. A corrida será 4 da tarde, um horário ótimo para o brasileiro, a não ser quem vai ver o futebol, que depois vê o VT lá na Band Esportes, porque a Band vai transmitir, e se tiver futebol em outro canal, enfim, ou vai passar para o canal a cabo. Quem quiser ver o VT também é só acompanhar os horários aí que o Band Esportes transmite o VT de todas as corridas de Fórmula 1. Vamos aguardar uma prova que se espera muito destes protagonistas, e é claro que a Ferrari também vem para tentar bater a McLaren. McLaren vem mordidíssima porque quer fazer uma corrida para brigar mesmo na frente, já com um carro muito melhor, essa McLaren Mercedes com esse desenvolvimento, e todo mundo preparando o carro do ano que vem também não querendo colocar muito a mão na massa nesse carro, porque, afinal de contas, ano que vem é um carro totalmente novo, coisa que nós vamos falar lá para frente das especificações e de tudo que vai acontecer na Fórmula 1 em 2022. Certo, meus amigos? É só esportes, hein? Inscrevam-se, ativem as notificações e muito, muito, muito obrigado! Um grande abraço a vocês!